Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Bem, meus queridos, hoje nós, na questão de domingo, iniciamos o tempo comum, que se iniciou, na verdade, segunda-feira. E o tempo comum é chamado por esse nome não porque ele é simples, mas porque ele tenta levar com que a gente reflita o cotidiano de Jesus, Sua vida, os seus milagres, os seus ensinamentos. Nos outros tempos nós temos aquelas grandes expressões de fé através das festas, do Natal, da Páscoa e do tempo que nós preparamos para isso. Mas no tempo comum nós permeamos como se estivéssemos caminhando com Jesus até Jerusalém. Sempre o ciclo se repete, mas a gente faz essa caminhada com Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, vendo os sinais, os milagres que ele faz, para chegarmos até o momento ápice da ação salvadora de Cristo, que é a Páscoa, que é quando ele chega em Jerusalém, não é? Muito bem. Hoje nós temos o relato, na primeira leitura, do profeta, onde ele quer dar um alento, esperança ao povo que tinha acabado de voltar do exílio da Babilônia para Jerusalém e para Judá, e encontraram a Jerusalém destruída, ainda muito empobrecida, porque, se vocês bem lembram, Nabucodonosor tinha entrado em Jerusalém, tinha destruído a cidade e o templo, Então havia muita pobreza, miséria, e reconstrução do templo era uma coisa que ia se demorar ainda muito. Então aquele povo estava sem esperança. Então o autor escreve, faz essa profecia de esperança. Olha, por Jerusalém, por Sião, não me calarei. E é bonito, é um poema, um cântico, quando ele fala da figura do matrimônio como a relação de Deus e Israel, É muito bonito quando ele fala que o jovem espera pela donzela, a alegria do noivo é a sua noiva. Como para Deus será a alegria ver essa nova Israel, essa nova Jerusalém reconstruída. É um sinal de esperança e da presença de Deus. E é bonito porque essa figura do matrimônio não é somente esses profetas da linha de Isaías que usam, Outros profetas também usam essa figura e a metáfora do matrimônio para tentar nos ensinar algo sobre essa relação de Deus e o seu povo escolhido, sobre a nossa própria relação com Deus. E a figura do matrimônio é uma figura bastante conhecida para nós, porque eu acho até bacana, se vocês já foram à cerimônia de casamento católica, Lá na bênção nupcial tem algo que eu acho muito bonito, que vai falar que a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do dilúvio, nem pelo pecado original, é a bênção nupcial. Porque é algo natural, Deus já criou o homem e a mulher para se encontrarem. É uma relação onde os dois vão se encontrar. É algo natural. Então essa bênção é a única que existe desde sempre, como a aliança de Deus para conosco. É algo que Deus sempre quis, que sempre esteve no coração de Deus, ter esse povo escolhido que o ame e que ele ame como resposta, Então, se a gente pega nesse sentido, dessa analogia do relacionamento matrimonial com o nosso relacionamento com Deus, também se exige a mesma coisa: respeito, amor e fidelidade, Amor, respeito e fidelidade. Se bem que respeito e fidelidade, podemos dizer que está dentro desse campo do amor, Fazem parte. Respeito porque a gente não ama aquilo que a gente não respeita, E fidelidade
Sabe, muitas vezes a gente liga essa figura da fidelidade apenas dentro do matrimônio à questão do adultério, não é? Apenas na questão carnal da traição, mas a questão da fidelidade é muito mais ampla que isso. Dentro dos relacionamentos conjugais, significa também você respeitar e ser fiel aos sonhos do seu parceiro, respeitar e ser fiel aos projetos que vocês têm junto, respeitar e ser fiel quando nas pequenas coisas, porque isso mingua os relacionamentos, não é? Veja que parece uma coisa boa, mas a fidelidade se dá até no seu ordenado salarial. Quando você esconde do outro que você recebe, isso é uma infidelidade. Quando você diz que vai fazer uma coisa e não faz dentro do seu matrimônio, é uma infidelidade. Porque isso vai minguando a confiança e o compromisso que um tem para com o outro. E isso também se refere à nossa relação com Deus, não é? Não é que eu sou infiel porque eu escolhi outro Deus e eu estou prestando culto a outro Deus. A infidelidade se dá no meu relacionamento com Deus quando eu não tenho um compromisso com Ele, quando eu escolho o que eu quero de Deus e aquilo que eu não quero eu deixo para lá. Isso é falta de compromisso, é falta de fidelidade para com Deus, não é? Veja então que essa figura do matrimônio em relação à nossa relação com Deus é muito próxima, não é? E faz muito sentido. E é por isso que os profetas usaram dessa analogia, como também no Novo Testamento a gente vê São Paulo usando da figura do matrimônio para se falar do nosso relacionamento com Deus, não é? Como quando ele fala, esposos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Veja que profundidade e tamanho, dimensão que tem esse amor, que não é pedido à mulher, não é? Mas ao homem é pedido que tem esse amor. E qual é esse amor que Cristo tem à sua igreja? Um amor capaz de dar a sua vida. De dar a sua vida, não é? E o Evangelho de hoje nos traz também uma metáfora do casamento. Não é que Jesus não tenha participado de um casamento, não é que essa cena tenha sido inventada, mas o evangelista pega esse acontecimento e usa dele para nos dar uma catequese. Por que eu digo isso? Porque, olha, as informações sobre o próprio casamento são meio vagas, não é? Só fala que aconteceu na Galileia, em Caná, não fala quem são os noivos, não fala da família dos noivos, não fala quando aconteceu, não é? Só fala que Jesus estava presente junto com a sua mãe e os apóstolos, e veio a faltar vinho. Então, são referências meio vagas para quem quer narrar um acontecimento, não é? Então, na verdade, há uma metáfora aí, há um ensinamento que o evangelista quer nos dar. Então, nós podemos pegar alguns elementos, porque poderíamos gastar mais tempo com isso, mas vamos pegar só alguns elementos para a nossa reflexão, não é? Veja que Jesus estava presente porque ele foi convidado. Primeira coisa, não é? Há um convite. E eu gosto de falar disso porque, se vocês já me ouviram, e muitos já me ouvem direto, não é? Eu sempre digo que Jesus não é intruso. Jesus não invade as nossas casas, não invade as nossas vidas. Ele espera de nós um convite. Mesmo Ele tendo todo o poder, Ele não nos invade, não tira de nós a liberdade. Ele espera de nós um convite para adentrar as nossas relações, para adentrar as nossas casas, para adentrar o nosso coração, não é? Precisa de um convite. E olha, essa semana eu ouvi uma história que eu achei interessante, e eu vou só, ela é bem comprida, mas eu só vou passar um resumo, não é? Um rapaz desesperado porque tudo deu errado na vida dele, e depois de todo esse desespero,
ele resolveu clamar a Deus e pedir a Jesus que entrasse em sua casa, não é? Tinha problemas na sua vida conjugal, na sua vida financeira, os filhos e tudo estava tendo problema. E ele, no desespero, clama a Jesus que adentre a sua casa, e Jesus aceitou o convite. E olha aqui, é interessante quando a gente convida alguém para a nossa casa, ou alguém vai à nossa casa, a intimidade que nós temos com essa pessoa permite que ele vá ocupando os cômodos, não funciona assim? Se a gente atende uma pessoa que a gente não conhece bem, a gente atende da porta, né? Talvez a gente chame ali para dentro, mas nem tanto, né? Mas se é uma pessoa já conhecida, a gente chama para a sala. Se a gente já tem mais um pouco de intimidade, já chamamos para a cozinha, não é? E aí, quando é já de casa, a pessoa já conhece todos os cômodos da casa. Se for um genro ou cunhado, aí, né, já adentra abre a geladeira, pega os trem, coisa e tal. Mas depende da intimidade, não é? E a historinha conta que Jesus entrou nessa casa ao convite daquele rapaz e ocupou a sala. A sala. E de repente, o rapaz ouvia barulhos no quarto, ia lá e era um encardido falando com ele. Tira ele daqui. Não, falei, eu convidei Jesus. Tira ele daqui. E de repente ele voltava para não, estou atendendo Jesus. Ele ia conversar com Jesus, ia falar dos problemas. De repente, lá na cozinha, ouvia-se o barulho. De repente, ele chegava lá, o encardido estava lá também. Ele falou, tira Jesus daí. Eu falei, não, convidei ele. Vou lá conversar com Jesus, já quero. Moral da história. Havia um convite para Jesus, mas só para ficar na sala. Os outros quartos estavam tudo ocupados pelo encardido, não é? Às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente até faz um convite para Jesus entrar na nossa vida, na nossa casa, mas tem certos lugares que a gente não deixa ele ocupar. No nosso quarto, na nossa intimidade, não é? Naquilo que a gente tem de mais nosso da intimidade, principalmente do casal, às vezes a gente deixa entrar pornografia, às vezes a gente deixa entrar muitas coisas que não são próprias do relacionamento ou do bem-estar do casal, não é? Pela busca pura do prazer e da satisfação sexual, e ali o encardido não sai. De repente aquele lugar da cozinha, que devia ser um lugar de amizade, de alegria, de entretenimento, de se reunir à mesa ao redor do banquete, é um lugar de discussão, é um lugar onde se fala mal do outro, é um lugar de confusão, regado a discórdias, às vezes às bebidas, a tantas coisas que não levam a Deus, não é? Às vezes Jesus fica restrito a apenas um espacinho que a gente dá da nossa casa e do nosso coração. Convite, não é? Sabe, Jesus está ali com seus discípulos e também está Maria. É interessante o uso pelo evangelista João da figura de Maria, não é? Vocês bem sabem que nos primeiros séculos a devoção mariana não existia ainda. Não é? Foi lá pelo quarto século que começou a crescer. Sempre teve o respeito a Maria e seu significado dentro do meio católico, não é? Mas a devoção própria mariana só começou no século IV, não é? Então, o uso da figura de Maria por evangelista João é interessante. Maria está ali presente. E é ela que intercede, é ela que vê a necessidade daquela festa pelo vinho novo, não é? Porque o vinho tinha se acabado. Os estudiosos vão dizer que Maria ali representa a esperança daquele povo da antiga religiosidade pelo Messias. É aquele povo que esperava ardentemente que veria o Messias, não é? Diferente dos outros que não reconheceram o Messias ou ainda estavam estagnados pelo poder e não queriam perder os seus cargos ou a representatividade que tinham, não é? Vinho.
O que significa o vinho nessa leitura? Vinho é alegria, é a felicidade, é vida, não é? A ideia do vinho no consciente e no inconsciente do povo de Israel é essa: vinho é alegria, é vida, não é? E olha, veio a faltar essa alegria. O ensinamento é esse. Eles não têm mais vinho, disse Maria. Faltou a alegria. Faltou a alegria por quê? Olha, dentro desse pequeno texto do Evangelho de São João, a gente consegue já compreender todo o Evangelho. O que São João quer nos ensinar, não é? Dentro do mundo judaico havia muitas prescrições, muita formalidade, muito legalismo no jeito de seguir a Deus, não é? Tinha que fazer isso certinho, dar o dízimo até das folhas de alecrim, não é? Não podia no dia de sábado andar mais de 5.000 passos, não podia cozinhar nem lavar no dia de sábado, não podia fazer as mínimas coisas no dia de sábado. Então era bastante complicado ter um seguimento sincero de Deus, não é? Participar dessa religiosidade. Era difícil, principalmente do mais pobre, não é? Principalmente. E ainda mais porque havia também, dentro dessa religiosidade, aqueles que se achavam melhores que os outros e acostumavam apontar o dedo, julgar, condenar, porque aqueles outros não viviam de acordo com essas regras, não é? Ainda mais em relação às doenças, em relação a muito de impurezas que haviam, que segregava, que afastava e que excluía muita gente. Então era complicado essa religiosidade, não é? O povo estava sem alegria. Sem alegria. Esse é o significado. As talhas estavam vazias, as talhas de purificação, isso significa toda a religiosidade judaica, toda a devoção judaica estavam vazias. E olha, ali existiam 6 talhas, nos conta o evangelista, né? É um número exagerado de talhas, né? Porque cada uma tem 100 litros, é quanta gente que vai banhar nesse tanque de água, não é? Mas tem um significado. O número 6 é um número imperfeito, não é? Só em Jesus Cristo nós encontramos a perfeição naquele que há de vir. 6 talhas. Jesus até pergunta: mulher, por que diz isto a mim? No grego original vai dizer: o que há entre mim e ti? Não é? É uma expressão que quer dizer mais ou menos isso mesmo, né? Porque eu acho que isso não me compete, é como Jesus falava, acho que isso não me compete, não é? Não é meu dever fazer isso. Jesus fala isso não por indiferença, mas porque Jesus quer fazer as coisas, mas Ele espera que a gente faça a nossa parte, que a gente reconheça, que a gente se abra a Ele, não é? E veja, isso é interessante porque quando Maria diz: faça o que Ele vos disser, Jesus diz: encha as talhas. Olha, qual a necessidade de encher as talhas se Jesus ia fazer esse milagre do vinho? E Ele transformou água em vinho. Ele não podia muito bem fazer brotar ali água? Como outrora no Antigo Testamento Ele não fez, não é? Lá no tempo de Moisés, jorrar água da rocha. Mas Ele quis a participação do homem. Enchei as talhas de água. Eles, então, os serventes, encheram essas talhas. Esses serventes são aqueles que trabalham para o reino de Deus, aqueles que são seguidores de Jesus Cristo. Somos nós, não é? Nós, se não somos, deveríamos ser esses serventes que estão a serviço de Jesus Cristo. Esses serventes não entendiam tudo, não é?
Eles não sabiam o que Jesus ia fazer, eles não sabiam dessa dimensão do poder de Jesus, mas eles foram obedientes e encheram as talhas, e não é coisa fácil, não é? Hoje a gente tem uma torneirinha ali, a gente liga a mangueira e de repente enche. Mas lá eles iam buscar no poço água e levar nas costas em jarros de barro pesados para encher essas talhas colocadas aí. 600 litros, nos conta o evangelista. E eles encheram tudo, não é? Até a boca. O trabalho no reino de Deus às vezes é árduo, não é? E às vezes a gente nem sabe o resultado. Mas se a gente confia e acredita em Deus, a gente o realiza. A gente o realiza, não é? E eles levam essa água até o mestre-sala, e o evangelista não diz ainda que aquela água já tinha se transformado em vinho. Eles apenas levam. O mestre-sala significa, e é a figura dos doutores, dos sacerdotes, daquelas figuras expressivas do chefe dos anciãos na época de Jesus, né? Aqueles que não reconheceram Jesus. Porque veja o que acontece com o mestre-sala, não é? Quando ele recebe o vinho, ele não sabe de onde vem. Ele toma o vinho e acha bom, mas ele não sabe de onde vem. Até o evangelista nos conta que quem sabe são os serventes, aqueles que levaram o vinho. O mestre-sala não sabe, e ele vai dizer: olha, é costume dar primeiro o vinho melhor, e quando o povo já está maior no goró, né? Já está meio embriagado, aí a gente enfia uma 51 nesse, um cantina da serra, né? E aí o pau tora, ninguém vê mais nada e ninguém é de ninguém, né? Mas você guardou o vinho melhor até agora, o vinho melhor até agora. Olha, os serventes sabiam, não é, da água transformada em vinho. Sabe o nosso serviço, não é? Enquanto servidores, levar esse vinho novo, que é Jesus Cristo, a todos que precisarem, não é? Levar este vinho de novo. E é Jesus Cristo que é o vinho novo que transforma a nossa vida, que nos dá verdadeira alegria. É só Jesus que pode realizar isso em cada um de nós, não é? Esse renovo, essa felicidade. Sabe, muitas vezes nós temos acesso a tudo isso e não percebemos, não é? Desse vinho novo que chega até nós através da palavra de Deus, através da Eucaristia, até através das amizades, dos nossos relacionamentos que trazem Deus para cada um de nós, não é? Isso é o vinho novo que transforma a nossa vida, mas parece que a gente está acostumado tanto, não é, com aquela cantina da serra, né? Ou com aquela catuaba que desce amarga, né? E não quer tomar desse vinho novo que é Jesus Cristo. A gente tem acesso, é chegado até nós, mas mesmo assim nós queremos viver como aquele homem velho, com as mesmas coisas antigas. Temos uma possibilidade de Deus na nossa vida, mas mesmo assim ainda queremos viver como antigamente, não é? Queremos manter aquele quartinho lá fechado, onde Jesus não pode chegar. Queremos manter, às vezes, coisas que não nos crescem ou não nos desenvolvem em nada, mas queremos manter aquilo ali conosco. Por que isso acontece, não é? Por que a gente, às vezes, estagna e não quer buscar mais de Deus? Por que a gente não reconhece a bondade e o amor de Deus naquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós? É algo que nós devemos pensar, não é? Porque por muitas vezes nós pensamos que certas coisas são boas porque de repente nos dão um certo prazer, uma certa satisfação, mas se a gente olhar a longo prazo, a gente vê que não é isso, não é?
De repente, nas coisas da nossa juventude, a gente percebe muito isso. Coisas que a gente perseguia, coisas que a gente buscava. Hoje a gente olha para trás e fala, nossa, mas eu perdi tanto tempo com isso, não é? Dando murro em ponta de faca, sendo que eu podia ter escolhido outro caminho. Por vezes nós fazemos isso. Então vamos buscar e pedir a sabedoria de Deus para que a gente possa, na nossa vida, escolher esse vinho novo para a nossa casa, para os nossos relacionamentos, para tudo que a gente for fazer, que seja exemplo dessa figura do matrimônio, não é? Onde a gente tem amor, respeito e fidelidade para com Deus. Porque, olha, Deus sempre foi fiel, sempre nos amou. É nós que não fazemos a nossa parte, não é? Nesse relacionamento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.